pessoal. Antes de partir para o próximo painel, queria dizer que estão bombando aí as inscrições para o Elevator Pitch da hora do almoço. Pelo que eu vi, mais de 40 pessoas já escreveram suas empresas aí. Então, aqueles que estiverem um pouco acanhado aí, não se acanhem. Pode mandar que o pessoal está muito mais rápido. Aí já tem mandado várias empresas e vários projetos aí. Gostaria de chamar agora o Martin, o CEO da Boehringer do Brasil, e o Flávio Stadnik, que vai ser o moderador do painel. Por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Antes até de começar, gostaria de lembrar que, ao final da palestra, haverá o espaço para perguntas também, assim como foi nesse último, e pedir que o pessoal coloque, por favor, também o e-mail bem legível. Caso não dê tempo de responder agora, a gente responde depois por e-mail. Estamos aqui com o Martin, que é o CEO da Boehringer, e ele é natural de São Paulo, filho de imigrantes alemães, formado em administração de empresas, com pós em finanças pela GV de São Paulo. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área química e farmacêutica. Ele viveu tanto na Europa como na América Latina, desempenhando funções em marketing, controlling e gerência geral. Está na presidência de grandes empresas há mais de 13 anos e hoje está como diretor-geral da Boehringer. Então, um dos motivos pelos quais a gente gostou muito do case da Boehringer e da história do Martin, a gente tem um dito aqui entre parte do nosso grupo no CJE sobre pensamentos fora da curva e quebra de paradigma. E a gente sabe que algumas transformações aconteceram lá dentro que foram conduzidas por ele e acho muito interessante a gente poder ouvir um pouquinho dessa história. Então, Martin, obrigado e a palavra é sua. Obrigado, Flávio. Bom dia. Falar de fora da curva em fim de semana de Fórmula 1 é um negócio perigoso, né? Na verdade, quando o Murilo me convidou para falar aqui nesse pocket de jovens empreendedores, eu fiquei pensando o que talvez fosse mais relevante e num pocket, né? Que eu poderia, assim, que pílula eu poderia passar para vocês empreendedores. E quando eu falo de empreendedor, para mim o empreendedor é um empreendedor que está aí com a sua startup, com a sua empresa, né? Ou mesmo o executivo. Eu acho que existe muito espaço para o empreendedor corporativo, aquele que acredita, aquele que tem seus planos e empreender dentro da empresa, chegando a atingir coisas que ele acredita que podem só ser feitas dentro de uma grande organização. Ok, então, já que o tema é paradigma, né? Eu fiquei pensando e quebra de paradigma, e no fundo, por que quebra de paradigma, né? Eu acho que o empreendedor, se ele realmente quer ter sucesso, ele vai ter que fazer diferente. Porque o mercado está, como dizem em inglês, está crowded, né? Ele já está, o status quo já está aí. Quer dizer, se for fazer o que os outros estão fazendo, você já larga atrasado e com menos dinheiro. Então você vai ter que quebrar alguns paradigmas, você vai ter que criar novas equações de valor. E aí eu acho que tem duas quebras de paradigma importantes, as que a gente vê, ou melhor, as visíveis e as invisíveis. E eu acho que quando o pessoal da Fiesp esteve lá no escritório, eles primeiro viram as visíveis, né? Então é um escritório realmente diferente, é um escritório feito para que as pessoas se encontrem, é um escritório em rede, é um escritório em que a gente estimula as pessoas a ler. Inclusive, quando a gente montou o escritório, a Livraria Cultura virou e falou, não, a gente faz um corner para vocês lá. Nós temos 1.500 livros lá, que estão à disposição e a gente senta, a gente conversa, enfim. Então, acho que uma coisa, e dentro do ambiente de trabalho, não tem sala, não tem hierarquia de um sentar diferente do outro, quer dizer, é tudo com a mesma cadeirinha, no mesmo lugar, e onde hoje senta um diretor, amanhã pode sentar uma outra pessoa. Nós somos 300 funcionários e tem 250 lugares no escritório.
Então tem aí já uma certa equação que a gente tem que resolver de alguma maneira. Uma das maneiras de resolver é deixar as pessoas uma vez por semana em casa, é saber que, na verdade, você hoje viaja, você hoje tem que estar fora. Então, no fundo, você não precisa de um escritório para cada pessoa. Então, esse é mais ou menos, assim, algumas quebras de paradigma que a gente foi provocando. Eu diria essas são as visíveis. Tá? Então, se você olhar o escritório todo, né, ele tem uma proposta assim, de uma área social, uma área de apoio, uma área que a gente senta, onde, no fundo, não existe... Alô? Obrigado. Então, onde a gente, claro, quebra aquele conceito formal, até vi esse filme da IBM que passou, né? Você vê que chega uma chefe lá, abre uma porta e entra na sala de um funcionário. Essa cena não existe no escritório. Tá? Todo mundo se vê o dia inteiro. Tá? Muito bom, mas eu diria isso quanto à questão do paradigma que a gente vê. Mas eu queria, nessa pílula de pocket que nós vamos passar hoje aqui para vocês, e aqui eu quero abrir um rápido parênteses, já que eu falei de pílula, né? Falar um pouquinho da Boehringer, né? A Boehringer é uma empresa farmacêutica, o nome talvez não seja tão conhecido, como as suas marcas, como Buscopan, Nador, Pharmaton, marcas absolutamente consagradas. Então, a Boehringer, buscando chegar em algum lugar diferente, buscando efetivamente cumprir com a sua visão e missão, que eu acho que esse é um grande desafio hoje das grandes empresas, né? Que a gente escreve coisas terríveis, eu digo, terrivelmente bonitas nas paredes. E eu acho que a grande discussão é mas como é que nós vamos fazer aquilo? Saúde, bem-estar, inovação, acessível à humanidade. É a nossa visão. Então, como é que nós vamos fazer isso acontecer? E aí eu acho que a gente tem que começar, aí a gente sai do paradigma visível, que eu diria está devidamente quebrado, e entra no paradigma invisível. Eu acho que aqui, vocês me desculpem, esse é um slide em inglês, aqui eu acho que se você quer realmente atingir alta performance, e é isso que nós estamos discutindo, se a gente quiser cumprir missão, e essas missões são grandes, vai ter que ser com alta performance. A gente vai ter que começar a entender melhor o nosso mindset e o que o inglês chama de hidden assumptions, né? Quer dizer, que são aqueles paradigmas que a gente tem, aquelas coisas que a gente age de um jeito, a gente nem sabe por que está agindo daquele jeito, mas aquilo é um modelo mental que a gente foi aprendendo, é educação, é experiência. E, basicamente, aqui eu queria fazer uma rápida viagem com vocês e subir essa escada, que, no fundo, é uma escada que busca uma performance maior para cumprir com visão e missão de companhia ou de um sonho de um empreendedor. Muito bem. Então, a gente poderia abrir com duas perguntas. Principalmente quem já trabalhou em grandes empresas sabe que muitas vezes a discussão começa, eu só tenho dinheiro para isso. Então, a pergunta pode ser, o que eu consigo fazer com o meu dinheiro? Ou a pergunta pode ser, o que eu preciso para chegar lá? Se eu vejo todo dia aquela missão na parede, o que eu preciso fazer para chegar lá? Que é uma pergunta diferente do que a pergunta, eu só tenho isso. Muito bem. E a partir daqui, existem alguns modelos que nós trabalhamos, né, que é, desse lado aqui, orientado totalmente em tarefa. A minha tarefa é fazer isso, isso, isso. Ou a minha tarefa, no fundo, é muito maior. Eu tenho uma missão. O que me move todo dia é a missão que eu acredito. Ou eu estou aqui para sobreviver, vamos tentar fechar o trimestre e seja o que Deus quiser. Ou nós estamos efetivamente querendo servir, e aqui, volto a dizer, isso aqui é um slide de uma empresa farmacêutica onde a gente tem realmente sonhos grandes, a gente quer servir a humanidade e servir o paciente. Então, é mais ou menos isso que nos move todos os dias. Nós não estamos lá preocupados em não sobreviver até o final do ano. E se for essa a nossa preocupação, nós já estamos fora. Tá? Eu posso ter uma visão fragmentada, de que você, hoje, eu já ouvi muito isso aqui, né? Ou uma visão completamente integrada, e por isso, aí a gente volta ao escritório, a hora que você no escritório quebra salas, paredes, você claramente está sinalizando para a organização
de que você não acredita em visão fragmentada. Né? A hora que as pessoas sentam, independente, inclusive, dos seus departamentos, perto uma da outra, você claramente dá um sinal visível de que você quer que esse paradigma seja quebrado. Ou, eu ouvi também, hoje se falou aqui de julgamentos, né? Ou a gente passa o dia todo julgando, ou a gente passa aprendendo. Óbvio que, para a gente quebrar paradigmas, chegar a níveis superiores, é evidente que a gente tem que aprender com as pessoas, e principalmente aprender com as pessoas diferentes. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se o caminho começar pelo julgamento, provavelmente nós não vamos subir muitos degraus nessa escada. Nós vamos olhar por retorno sobre vendas, ou vamos olhar sobre valorizar marcas. Aqui a configuração não está 100%, mas basicamente criar equity, que são coisas mais intangíveis. Tá? E assim a gente vai caminhando aqui nesses modelos mentais, que eu acho que todo mundo, conforme eu estou falando, deve virar e falar, puxa vida, quantas vezes que já apareceu alguém para falar comigo e falou, eu tenho dinheiro só para isso. Claro que existe uma restrição orçamentária, eu não estou dizendo que não. Mas a primeira pergunta não pode ser essa. Né? Então, nós vamos admirar outros, fazer benchmark também, está na moda, não, vamos ver, vamos comparar o que o fulano fez. Ou nós vamos ser admirados e nós vamos ter seguidores. Falamos agora há pouco aqui do Twitter, né, que também tem essa questão de seguidores. Então, acho que atrás do benchmark, no fundo, está um modelo mental de eu replicar alguém que fez algo bem feito. Só que esse alguém não é você, não é momento em que você esteve lá, não é provavelmente do seu setor. Tem inúmeros poréns que a gente releva para um caminho mais fácil, porque é evidente, é mais fácil. Eu vou copiar o que o fulano fez. Legal. E a gente vai seguindo nesse caminho aí de quebra de paradigmas invisíveis. E aí a gente começa a chegar em coisas mais filosóficas aqui. A gente tem uma visão, que eu gosto muito dessa palavra de inglês, de scarcity, né? Quer dizer, de falta, eu não sei até se alguém me ajudar aqui, de escassez, né? Que é uma coisa hoje que você sente demais nas conversas. Escassez de tempo, escassez de gente, escassez de processo, escassez de cliente, de vendas. Eu trabalho há mais de 10 anos na Associação Comunitária Monte Azul, que é uma ONG em Santo Amaro. Eu sempre falo para as coordenadoras, vocês me ensinaram uma coisa extraordinária, que é lidar com escassez. Que aqui não tem nada, falta tudo, 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 tudo. E, teoricamente, na empresa tem tudo. Claro que a empresa tem dinheiro. Óbvio que tem. Tem processo, tem um monte de coisa. Muito bom. Então, a gente pode entrar para a discussão com a visão de scarcity, ou, e aqui a gente agora volta a falar, que entra já a parte mais filosófica, ou de abundância, que, obviamente, tem a ver com a pergunta. Se a minha primeira pergunta foi, o meu budget vai dar para isso, já está ligada à questão da falta, né, da escassez. E se a minha questão é da abundância, quer dizer, teoricamente, cabe tudo na minha visão. Quando nós colocamos na Boehringer saúde, bem-estar, que nós temos produtos que são realmente, que salvam vidas, nós temos produtos tipo Pharmaton, que são bem-estar, e inovação acessível à humanidade, no fundo, é uma equação que teoricamente não fecha. Você vira e fala, mas como é que você vai trazer inovação e acesso? Tem uma tensão nessa frase. E hoje você só vai sair fora dessa tensão com um pensamento grande, com um pensamento de abundância. E no final, e aqui eu queria que isso realmente, principalmente nos empreendedores de raiz que estão sentados nessa sala, né, que esses últimos dois calem forte. Porque no final nós estamos falando nessa parte esquerda de medo. Né? E na parte direita, de coragem. Eu acho que, no final, o DNA do empreendedor, com certeza, tem um grande quê de sonhador, por isso que ele tem visão, por isso que ele tem missão, por isso que ele acredita que ele é importante, mas ele também tem um DNA de coragem, de agir pelo coração, né? De agir acreditando que o que ele vai fazer diferença na sociedade.
Enfim, era essa pílula de indústria farmacêutica, Flávio, que eu queria deixar aqui com vocês. Lembrando, todo mundo que esteve lá no escritório, né, muitas vezes veio realmente um escritório bastante radical, né, onde a diretoria não tem sala, eu não tenho sala, a gente senta lá no meio, e eu sempre falo, isso é a metade do que vocês estão vendo. Isso é apenas a quebra de paradigma visível. Eu me preocupo muito mais com essa aqui. A primeira, com certeza, já me causou bastante emoção. Né? O pessoal chega lá e fala, nossa, todos os escritórios da empresa no mundo são assim. Eu falei, não, nenhum. Mas o Brasil não é igual aos outros países. O desafio que nós temos aqui é só nosso. Então, a gente tem que ver um jeito nosso de cumprir com isso. Eu me preocupo muito mais com os hidden assumptions, né? Quer dizer, com os paradigmas que a gente vai carregando com a gente, né? Todos os dias, né? E que, no final, vão se espelhando nas atitudes que a gente tem e como a gente vai lidar com o desafio, como a gente vai lidar com tomada de decisão, com investimento, de ir em frente, enfim. Então, isso aqui era uma rápida passada. Esse assunto, obviamente, pode durar muito mais, mas eu queria muito que vocês pensassem do lado verde desse gráfico, e eu tenho certeza que, se vocês conseguirem navegar e subir essas escadas, vocês serão empreendedores de muito sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Martin. Bom, queria lembrar que agora está aberto para perguntas, eu vou começar com algumas. Uma delas até você comentou, isso está sendo feito aqui no Brasil, e como que as outras unidades da empresa, ao redor do mundo, que são também bem tradicionais, têm enxergado essa transformação? Então, eu acho que elas enxergam muito dentro de uma questão específica do Brasil, né? Eu acho que o Brasil tem uma característica absolutamente extraordinária da gente conseguir sair fora da caixa, né? Nós acabamos de fazer uma mudança no escritório na Argentina e ele foi old fashion. Fizemos uma mudança no México e ela respeitou a maneira que os mexicanos são. Os mexicanos trabalham todos os dias de terno e paletó. Quer dizer, é uma sociedade diferente. Então, aqui não tem nenhuma pretensão, né, de querer exportar modelo. Eu acho que cada um tem que criar o seu próprio modelo mesmo. Eu acredito que foi um modelo que nos ajudou muito a quebrar barreiras e a encarar um desafio muito grande que a gente tinha há 4 anos, de perder market share, de realmente não evoluir junto com o mercado, e principalmente esse ano tem sido um ano maravilhoso para a Boehringer. E tem uma coisa que me intriga também, o empreendedor, por si, ele tem uma característica de ser uma pessoa mais ativa, mais inquieta. Agora, a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade de poder lidar com as mudanças. Então, como é que foi, dentro da empresa, essa transformação? Porque a quebra de paradigma e tirar as pessoas de uma zona de conforto, que é o conhecido, causa temor. Como é que foi tanto para o staff, como também para as outras diretorias entender isso? Eu acho que um tema super importante foi escrever junto, e quando eu falo junto, a gente escreveu essa frase que eu já citei 2 vezes, eu vou aproveitar e citar pela terceira, né? Saúde, bem-estar, inovação, acessível à humanidade. Foi uma frase que a gente levou um dia para escrever. E não é que nós sejamos analfabetos, é que a frase tinha que ser curta, e a gente fez por um regime que chama um regime de total concordância. Então, a gente colocou todos os diretores, todos os direct reports dos diretores, isso dá uns 50 top, nós somos 1.000 funcionários, 1.200 funcionários na Boehringer, né? Então, nós escrevemos aquilo. Aí, o próximo elemento foi discutir qual seria a missão, e depois nós discutimos os valores. E eu acho que, quando nós terminamos com isso e vimos o desafio mercadológico que a gente tinha pela frente, a gente ficou muito claro que teria que fazer diferente. E mais do que isso, e a gente colocou assim, objetivos bem audaciosos, né? Eu acho que foi como se fosse um navio que avisou que ia zarpar. E aí eu acho que nós chamamos todo mundo que queria participar da jornada, que subisse a bordo, e fomos embora.
E eu acho que isso nos ajudou muito, quer dizer, essa visão de jornada, de caminho sem volta, e de engrandecimento, né? De realmente conseguir entregar coisas grandes para a sociedade, que é um privilégio que nós da indústria farmacêutica temos. Há quanto tempo foi implementado isso? Há 4 anos. A gente começou há 4 anos, 3 anos e meio, né? Enfim, e a discussão sobre esses temas, né? Então, assim, a hora que você discute muito essa questão no final, do medo e da coragem, né? Eu acho que você começa a ter discussões muito mais robustas. Você começa a ser desafiado com temas muito maiores e de qualidade muito mais sofisticada. E, claro que os acionistas e a própria concorrência olha para isso querendo buscar um resultado. Vocês já conseguiram, após 4 anos, entender algum resultado sobre essa transformação? Eu acho que nós fizemos algumas coisas assim que eu diria que só foram possíveis porque a gente andou do lado verde desse gráfico aí, né? De repente oferecer produtos para o Ministério da Saúde que eram processos que levavam 10 anos, de repente em 6 meses, porque o discurso começou a ser diferente. Acho que hoje nós falamos bastante sobre ouvir, né? Falar em ouvir, né? Eu acho que o nosso mais que o discurso, eu acho que as nossas atitudes convertidas nas nossas ações, eu acho que elas moveram pedras grandes e o resultado, principalmente esse ano passado a gente já teve um resultado muito legal, esse ano a gente está com o melhor resultado entre as empresas multinacionais farmacêuticas, então eu acredito muito a esse trabalho de equipe que a gente fez. E o que você daria como sugestão para tanto um empreendedor que queira colocar isso numa pequena empresa, como para uma organização, uma entidade de classe, que tem uma estrutura também bastante tradicional? Por onde começar? Eu começaria sempre pelo sonho. Eu acho que aqui vocês devem estar pensando, nossa, sentado um sujeito aqui que fala de sonho, né? Coisa meio piegas, né? Mas eu acho que você pega um país como o Brasil, né, que a maior causa de morte é o derrame, né, é o AVC, né? E você tem um produto que previne, enquanto a pessoa ainda não tem, e um produto que redime a hora que a pessoa tem. Puxa vida, por isso que eu falo que é um privilégio que a gente teve, né? Ou a gente tem, né? Então, eu acho que qualquer empreendedor ele tem que achar, primeiro, qual é a sua razão de existir, pô? A razão de existir não pode ser eu vou ganhar dinheiro. Isso vai vir com a razão de existir, bem executada, né? Reconhecida pelo mercado, vai levar, com certeza, ao reconhecimento econômico também. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é entender qual é o seu DNA. Assim, para eu conseguir entregar esse valor, primeiro, o que é necessário e o que eu tenho. Enfim, eu acho que passa muito pela visão, mas muito pelos valores também, né? Porque no final, né, se você lembrar, não sei se dá para voltar aqui aquele último slide que eu coloquei, né? Que no fundo aquilo tem que virar um mantra. Aquilo você tem que todo dia virar para você, espera um pouquinho, estou eu no vermelho aqui de novo, pô. Estou eu com medo, estou eu pensando pequeno, estou eu seguindo o vizinho. Então não tem jeito, pô. O resultado vai ser medíocre, né? Hoje nós ouvimos aqui também falar sobre mediocridade, né? O que é mediocridade? É a média, né? É nada mais que a média. Como é que você vai ter alta performance na média? Não tem. Isso é matematicamente impossível, né? Eu sempre, quando eu junto, né, convenção de vendedor, eu falo, eu quero fazer o seguinte, quero premiar todo mundo acima da média. Se Deus quiser, ano que vem, todo mundo vai estar acima da média. Puxa, o pessoal fica feliz para burro. Mas é isso, pô. Eu queria que todo mundo ficasse acima da média. E eu tento fazer isso todo ano. Então, até aproveito e pego uma das perguntas aqui, que foi como é que vocês inspiram os seus funcionários para seguir a filosofia que você está apresentando aqui? Seguindo esse raciocínio seu sobre a motivação, uma das perguntas que a gente recebeu aqui é como vocês inspiram seus funcionários para seguir a filosofia apresentada? Eu acho que tem que ser pelo exemplo, né? Eu acho que o discurso falado, ele ainda mais se você começa
a empurrar a sua organização para esse lado mais vermelho, fica muito mais difícil você administrar, inclusive, a companhia. É muito mais fácil você virar e falar, não tem dinheiro, acabou, terminou a discussão. Mas a hora que você estimula o modelo mental diferente, né? Então eu acho que é com muito exemplo, né? É com muito exemplo. E tem uma outra pergunta aqui do Luiz Hoffman, um dos diretores aqui do CJE também. Como a experiência em outros países ajuda na sua atual função de CEO, nessa quebra de paradigmas, e o fato de falar outros idiomas, se isso também auxilia, e como que a empresa valoriza esse fato da diretoria e de todos, né, que devem falar inglês ou alemão? Eu trabalhei em empresa japonesa também, né? Então eu tenho uma trajetória que eu acho que me deu esse privilégio de conhecer culturas diferentes e, no fundo, atrás de culturas diferentes, de novo, tem mindset diferente. Me lembro de uma reunião no Japão, né? Que num coffee break uma pessoa veio conversar comigo e falou, Mr. Parker. Eu falei, eu não sou Mr. Parker. Eu falei, tudo bem, então. Mas deu o próximo coffee break, ele veio de novo e falou, Mr. Parker, né? Aí eu olhei para ele e falei, mas eu não sou Mr. Parker, né? E é mais ou menos como eu e o Flávio, né? Aí ele veio e falou, não, mas você tem a cara dele. Pô. Né? Então, as pessoas olham, provavelmente, uma outra cultura, ela olha para você, talvez ela enxergue outra coisa em você, que não o rosto, né? Como nós olhamos. Então, eu acho que quanto mais cultura diferente você tenha vivido, né, mais isso te ajuda para quebrar, para entender e para respeitar paradigmas diferentes. Porque eu acho que, voltando a esse paradigma aí, né, eu acho que você respeitar as pessoas, né, eu acho que te ajuda muito a entender que as coisas podem ser diferentes. Então, com certeza, eu acho que língua diferente, cultura diferente, país diferente ajuda. Mas o Brasil é incrível, eu tenho viajado o Brasil inteiro, tive em Manaus, tive em Teresina, Joinville, eu estou citando aqui exatamente as cidades menos clichê, né, do Brasil, e é impressionante como nós temos regionalismos aqui, né, como de repente você tem redes de farmácia criando modelos de atendimento ao consumidor dentro do Brasil completamente diferentes. Eu poderia dizer que tem no mínimo 10 Brasis muito diferentes. Então, acho que também você não precisa sair do Brasil. De vez em quando, você indo para a periferia de São Paulo, você já aprende um monte, desde que você esteja prestando atenção, querendo respeitar o que está acontecendo lá, admirar o que está acontecendo lá, né? Você concorda, então, que o processo de globalização, ele não necessariamente é só você implementar uma cultura em outra, é você também entender, respeitar e adaptar o que você tem para aquela cultura local? Assim como foi o que você falou, não necessariamente esse modelo funcionaria no México ou funcionaria na Argentina. Então, eu também tive o privilégio de trabalhar numa empresa japonesa e eu vi como as questões culturais eram muito arraigadas. Aprendi muito, mas também vi mercados onde essa empresa só teve sucesso porque ela conseguiu conciliar questões locais, como o próprio mercado americano. A Toyota é um caso típico. O mercado automobilístico já era muito forte, mas nos Estados Unidos, até um momento, tinha muito sobre a cultura japonesa, mas dali para frente, quem entendia do consumidor americano era o próprio americano. Então, houve aí um respeito para que isso pudesse continuar. E seguindo aqui, tem mais uma pergunta da Josina, que se a pílula, como você utilizou, né, o termo apresentada, depende do nível de consciência de cada colaborador, como é que, e se é que foi possível, quebrar esse paradigma no curto prazo, em São Paulo hoje? Qual o nome dela? Josina. Josina, você pegou a espinha dorsal da apresentação. Josina, né? Cadê você? Aqui. Que eu não falei, aquilo de propósito, né? É evidente que, de um lado está o lado vermelho, o lado mais tenso, do outro lado, o lado mais aberto, mais da abundância, e no meio tinha lá, naquele gráfico, né, se quiserem voltar ele mais uma vez, né, tinha lá a palavra consciência que ia se formando, né? Claro que leva tempo, evidente, eu acho que isso leva tempo, mas eu acho que a gente não pode desistir, e eu acho que a gente também tem que ter a coragem de estimular esse tipo de discussão, que eu sei que não é uma discussão ortodoxa do mundo dos negócios, né? Mas, voltando talvez ao que eu disse no início, né?
Eu acho que o desafio do jovem empreendedor que está aqui com o Pocket, né, ele é muito grande. Quer dizer, se ele não for andar por esse caminho aí, e eu diria, ele claro que é inovador, né, aqui eu vi que voltou, né, quer dizer, então a palavra consciousness aparece lá, quer dizer, se você não tiver consciente em que nível que você está, né, e meio, por isso que eu falei que é um processo até para gestão bastante trabalhoso, porque vira e mexe, vem alguém lá avisando, fala, espera um pouquinho, nós temos que levantar o sarrafo da discussão, a discussão precisa ficar mais robusta, ela precisa ficar mais inteira, né? Eu acho que leva muito tempo, sem dúvida. Bom, e como nossa última pergunta, a gente já está chegando ao final aqui, a Andréia Giuliani, ela é uma advogada e ela pretende introduzir os conceitos no escritório dela. Então, ela gostaria de saber como é que os colaboradores encaram essa mudança do paradigma com a questão da ausência dos postos de trabalho. Você entende que houve uma maior produtividade? Como é que isso foi percebido por eles ali? Eu acho que hoje a maior produtividade é não ir para o escritório, né? Porque não pegar 2 horas de manhã, não pegar 2 horas à tarde. Então, e a gente acredita muito nisso, né? Eu acho que, assim, a minha medição de produtividade, ela não está ligada a coisas muito, assim, quantidade de horas, relatórios entregues, números de slides na apresentação. Para mim, são mais KPIs no contrário. Eu acho que aí a gente volta àquela espinha dorsal, né, que a Josiane muito bem identificou, né? Eu acho que se as discussões estão ficando mais robustas, se nós estamos discutindo os grandes temas, não só da organização, como da sociedade, porque no fundo uma empresa ela existe se a sociedade resolve dar valor para ela. Eu acho que se a gente está tendo essas discussões, e claro, entregando o resultado no trimestre, vamos deixar isso muito claro, né? Entregando o resultado no trimestre, enviando os recursos para a casa matriz de uma multinacional, que é base para que a roda gire, né? Lembrando que a Boehringer é uma empresa que investe 20% do que fatura em pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, é uma empresa que precisa pensar muito de longo prazo, né? Eu acho que se a gente estiver cumprindo com isso, e obviamente ganhando participação de mercado, né? Que é sempre um exemplo de que o cliente está vendo você mais antes do que o seu concorrente, eu diria que a resposta é sim. Eu acho que, com certeza, existem indicadores de que está valendo a pena, no mínimo, nos últimos 2 anos. Mas leva no mínimo 2 anos também. Bom, são mais perguntas? Acho que não temos mais tempo. Bom, 1 minuto. Vamos quebrar o paradigma do relógio também aqui. Essa está difícil, hein? Temos que escolher, são 2 aqui. Como eu disse, as que não foram respondidas, a gente vai responder por e-mail, caso a pessoa tenha colocado o e-mail. Sempre que incentivamos mudanças, temos muitos acertos e erros. Gostaria de conhecer algum dos erros dessas mudanças e como que eles foram corrigidos. Eu acho que é a rapidez, né? Com certeza a gente foi muito rápido, e isso causou muita resistência. Eu acho que se eu fosse fazer de novo, eu teria me dado mais tempo. Enfim, mas a gente sabe no Brasil como é essa história de tempo, né? Pois então, com a escassez do tempo, como é que a gente vai? Mas eu acho que diálogo, né? Muito diálogo, muita escuta. Eu acho que isso eu colocaria. Eu acho que é sempre de menos. Diálogo sempre pode ter mais, escuta sempre pode ter mais. Martin, muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos nas palestras até então e vamos ver se a gente consegue também trabalhar um pouco as nossas próprias mudanças mentais e nossas quebras de paradigmas. Valeu. Tchau, muito obrigado. Um bom dia para você. Pessoal, terminamos a primeira parte do dia. Como eu
comentei com vocês, teremos um brunch do lado de fora. Eu queria chamar a Natália, que vai falar quais foram as 10 empresas escolhidas. Por favor, Natália. Vocês vão ver que